Olá, ouvintes do Cinemação, eu sou a Júlia Bart. E eu sou o Juliano Silva. A gente passou aqui rapidinho para fazer um convite especial para vocês. Depois que terminar o episódio de hoje, que tal dar o play no Story-se? O Story-se é um podcast que explora as conexões entre história, cultura e cinema. Os episódios saem quinzenalmente, sempre às quinta-feiras. Em cada episódio, eu e Juliano conversamos sobre filmes, séries, temas que atravessam o cinema e a cultura pop, sempre com uma abordagem leve, descontraída e bem embasada. Se você gosta de cinema, história e boas conversas, provavelmente vai curtir o Stories. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. Não esquece de seguir também a gente nas redes sociais, Stories_Cast. A gente te espera por lá. Até mais! Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 642. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Carissa Vieira. Olá! Hoje eu vim pronta para mostrar que eu também sei fazer um grande drama. Você, assim, essa frase tem múltiplas interpretações. Você pode estar falando que você é muito boa atriz, por exemplo, ou muito boa roteirista, por exemplo. Pra quem não sabe, eu fiz teatro durante muitos anos da minha vida, então pode ser isso mesmo. Então, pois é. Cá, você já teve que lidar com segredos de amigos que você não sabia como lidar, na verdade? Não, meus amigos são ótimos, gente. Assim, Ai, eles, que bom. Eles são, sei lá, eu ia dizer fáceis de lidar, mas eu não acho que é bem esse o termo. Pelo contrário. Mas assim, não, eles não são... Aí eles nem... Eu fico feliz que eles não parecem a personagem da Alana Haim. É só isso que eu tenho que dizer. Sou muito grata porque eu tenho na minha vida. Exatamente, não são os traíras! Não, porque tem amigo que, honestamente, é melhor não ter, né? É verdade. Se for igual aquela. É verdade, tem toda a razão, é isso aí. E nós temos aqui também a presença do grande Thiago Muniz. Fala, pessoal. Hoje, se vocês querem drama, a gente vai entregar drama pra vocês. Vai entregar. Se prepare. Hoje vai rolar drama. É isso aí. Choro, gritaria. Hoje é drama. Ele só contou o meme até aí. Ele começou por choro, gritaria. Ele evitou o drama. Sim, exatamente. Não vamos continuar o meme. Né? Mas é isso. Hoje nós vamos entregar o drama que você está procurando. Você veio pelo drama, hoje vai ter drama. O Thiago que viu esse filme, o quê? 8 vezes no cinema, Thiagão? Amigo, eu vi 2 vezes o filme, mas eu quase vi uma terceira, mas eu falei assim, não, chega. Mas eu vi 2 vezes, vi na cabine e depois assisti no cinema. Pois é isso. Quando o filme é provocativo, né, ele tem essas coisas. E é isso, meus amigos, muito bem, nós estamos aqui reunidos, né, para falar de um filme que funciona justamente como uma armadilha, né, uma obra que te convida para dentro, né, de uma sala confortável, serve um drink, acende as velas e então, no exato momento em que você está se sentindo em casa, ela aponta uma câmera, né, pra sua cara e te mostra ali quem você é quando ninguém tá olhando. Hoje a gente vai dissecar aqui o drama, né, o filme do Christopher Borgli com o Robert Pattinson, com a Zendaya, e a premissa é muito simples para você que não conhece o filme. Um casal, à véspera aí do casamento, né, se encontra com os melhores amigos para uma noite descontraída ali e tal. E aí alguém propõe um jogo, revelar o maior segredo de cada um ali, o que vocês fizeram de pior nas suas vidas. E aí a Emma, né, confessa que na sua adolescência ela planejou algo que parece quase que fora da realidade, uma coisa assim inimaginável, e planejou detalhadamente. E aí que o filme começa de verdade, né? Porque o drama não é sobre o que a Emma quase fez ou fez, enfim, que a gente vai falar aqui, né? Mas é como você, espectador, julga ela. É sobre hipocrisia, cultura do cancelamento e sobre como a sociedade que executa e esconde é mais confortável do que a que pensa e confessa. É um espelho, né, com a forma de uma fofoca ali.
e espelhos geralmente não mentem. Então hoje a gente vai conversar sobre o drama, mas lembrando vocês que temos spoilers, né? Então, se você não viu o filme, se você tem vontade de ver antes de ouvir, de entender, né, o filme de outras formas, pula esse episódio, dá uma pausa aqui, porque não tem como falar de o drama, né, sem falar do segredo que tá no coração do filme, né? Então, se você ainda não viu e você quer saber mais sobre o filme e tudo mais, vai lá, dá uma pausa, vai lá, vai no cinema, assiste o filme e tal, depois volta aqui e a gente espera, não tem problema nenhum, e você com certeza vai ser agraciado aí com um ótimo filme. É isso, vamos bater então esse papo agora no segundo ato desse podcast. So, I want to say this thing about her laugh. Do you know how it's kind of like, it's very cute, but it's also kind of like... Repulsive even. Yeah. Okay. And then if she laughs, then I can point it out and be like, and there it is. You know? I did. I said, if everyone knows he's a piece of shit, then why are we doing a retrospective in the first place? It's like it's so incredibly irresponsible. No one ever cares until it's too late. And then it always ends up backfiring on me. Emma, I'm being serious. It's not funny. No, I agree with you. This is not funny at all. Chegava aos cinemas no dia 2 de abril de 2026 o filme O Drama, né? Filme aí escrito e dirigido pelo norueguês Christopher Borgli. Ele que já tinha trabalhado em, por exemplo, Doente de Mim, né? Um filme de 2002, uma comédia ali. Temos também O Homem dos Sonhos, né? De 2023, justamente produzido pela A24, né? Que aqui volta a produzir um filme aí do Christopher. E no Homem dos Sonhos nós tínhamos Nicolas Cage, né, fazendo ali o personagem principal. O orçamento de O Drama foi de cerca aí de 28 milhões de dólares e até o momento o filme arrecadou aproximadamente 81 milhões de dólares no mundo, sendo aí 39 milhões, quase 40 milhões de dólares doméstico, né, e 42 milhões de dólares mais ou menos internacional. É um filme que tá rendendo muito bem assim e que o público tem ido ao cinema para assistir. O Drama conta a história aí de um casal, né, que à véspera aí do casamento, esse casal aparentemente perfeito, né, justamente vivido aí pela Zendaya e pelo Robert Pattinson, tem uma relação abalada por uma revelação inesperada. O que deveria ser um momento ali mais feliz de suas vidas se transforma em um intenso jogo emocional, desconstruindo a ideia de um romance ideal e expondo as fissuras que surgem quando a intimidade e o controle se confundem ali, né? É um filme que justamente vai mexer com os nossos ânimos e colocar você, espectador, em uma posição de incômodo, vamos dizer assim. Na direção de fotografia nós temos o Arsène Khachaturian, né, que é um cara que já tinha trabalhado inclusive com Luca Guadagnino, né, no Ossos e Tudo. Ele já tinha vencido inclusive o Leão de Prata, né, de Veneza com esse filme, com melhor fotografia. Ele também trabalhou em O Começo, né, e Abril, um filme de 2024. Na montagem nós temos o Joshua Reynolds Lee e o próprio Christopher Borgli como co-editor, né? Ele tem esse costume, né, nos seus filmes ele trabalhar na edição. Agora, o Joshua Reynolds Lee, ele também tinha trabalhado em Ripley, a minissérie lá da Netflix, Nós Somos a Cidade, né, uma outra minissérie da HBO de 2022, e Sanzuro, um longa-metragem aí de 2020. Na trilha sonora nós temos o Daniel Pepperton, que é um compositor britânico que tem aí uma vasta, né, carreira, e a gente pode citar como seus últimos trabalhos aí mais relevantes o Homem-Aranha no Aranhaverso, né, e também ele trabalhou no Além do Aranhaverso, os filmes aí de 2018 e 2023, que tem uma trilha sonora maravilhosa. Temos também o Julgamento do Set de Chicago, né, que foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de melhor canção original, e ele estava lá. E ele também trabalhou em Steve Jobs, um filme aí de 2015, que é uma produção da Universal dirigida pelo o Danny Boyle, né.
Como figurinista, nós temos a Katina Dhanabassis, né, que é designer canadense, figurinista e tudo mais, da A24, e ela já tinha trabalhado, por exemplo, em Vidas Passadas, que foi indicado a melhor filme, né, o Oscar de melhor filme em 2023, 2024. Também tinha trabalhado em Os Materialistas, de 2025, e Corpos, Corpos e Corpos, de 2023. Já no elenco, a gente tem a Zendaya, né, vivendo a Emma. Temos o Robert Pattinson vivendo Charlie, então eles fazem esse casal. E aí eles têm um casal de amigos, que é a Alana Haim, que vive a Rachel. E temos também o Mahmoud Ouad, que vive o Mike, né, que eles também fazem um casal ali. E para fechar o elenco do drama, né, a gente tem que falar também da Hayley Gates, que faz ali uma colega de trabalho do Charlie e que é também importante para a história, né. Enfim, nós estamos falando então de um filme que ele tem essa característica de ser um filme incômodo, de fazer com que o espectador ria de nervoso, que ele fique desconfortável ali na poltrona e tudo mais. E isso, obviamente, é uma qualidade do filme, porque quando a gente fala de algo que é colocado, né, na sociedade que incomoda, realmente a discussão começa já ali na sala de cinema, né, pensando sobre o filme e tudo mais. Então eu queria saber de vocês, assim, vocês se sentiram desconfortáveis assistindo o filme? Tem algum momento ali que vocês, tipo, que foi um momento que vocês perceberam assim, não, ali me desmontou, ali me deixou muito desconfortável? Ou não, vocês assistiram um filme e saíram, tipo, beleza, eu entendi a proposta, mas não me pegou nesse lugar, assim. Eu fiquei muito desconfortável, mas eu acho curioso, porque assim, eu acho que eu fiquei desconfortável pelo que muita gente ficou, mas eu acho que eu também fiquei desconfortável por outras coisas, sabe? Assim, pelo menos pelo que eu vi as pessoas apontando. Todo mundo fica desconfortável por causa do segredo. Sim. Um segredo complicado, né, incômodo, e que diz muito do que são os Estados Unidos, né? Nossa, do demais. que é aquele lugar. E eu acho que um dos meus maiores desconfortos foi o fato de que a pessoa por quem eu mais senti empatia foi a personagem da Zendaya. Sim. E eu tava revoltada, assim, com as ações daquelas pessoas. Mas aí vem um outro lado, que é o meu desconforto no sentido de que, ao analisar, tipo, a gente tem a personagem da Alana Haim, que é amiga da moça e que, assim, ela é extremamente hipócrita, ela julga todo mundo, mas o segredo que ela tem e que ajudou a começar tudo aquilo é terrível. É terrível, É terrível, assim. E aí a gente entra até naquela coisa, né, de, a Zendaya planejou algo completamente... A Zendaya não, a personagem da Zendaya. Nossa, a Zendaya, tadinha. Eu imputando aqui algo muito sério pra ela. É que a gente não conhece os segredos dela, né, cara? Não é isso? Mas o segredo da personagem da Zendaya é algo que eu acho muito sério, assim. Mas, além disso, quando a gente tem toda a questão estrutural dos Estados Unidos, mas eu acho que a gente tá... Muitas vezes, quando a gente analisa, a gente esquece que tá falando sobre uma personagem negra que sofre muito bullying. E que a questão racial é de extrema importância para toda essa discussão. E aí eu olho uma personagem branca, hipócrita, que é muito a cara de várias pessoas que a gente vê que estão performando na internet algo de superioridade moral. E a gente olha para o próprio segredo dela e, tipo, o que aconteceu com aquele menino? Exato. O que de fato aconteceu com aquele menino? Porque assim, ela prendia o menino cheio de questões, não podia pedir socorro. Quem garante que o menino saiu vivo daquilo? Exato, exatamente. E ela se acha no direito de julgar, mas aí, assim, me causou muito incômodo como parecia que ninguém prestou atenção pra questão racial, sabe? Nem o próprio cara negro que tava ali. Exatamente. E isso, pra mim, é curioso, porque eu acho que o filme tem várias camadas de desconforto, o desconforto das situações mesmo, assim, momentos que me davam... Gente, o casamento me deu dor física, assim, de vergonha alheia, assim, de tudo que estava acontecendo, e eu tinha isso, mas tem esses outros lados. Eu acho que me surpreendeu muito, porque eu acho que é um filme com muito mais camada
do que a gente imagina à primeira vista. Uhum. Mesmo sabendo que a personagem tem um segredo e tal. Mas quando a gente vai ver o filme, a gente percebe que tem nuances, sabe? Aliás, só para deixar claro, né, para os nossos ouvintes, que de repente quem não lembra e tudo mais, mas assim, o grande segredo, né, por trás do que a Emma, né, conta, a personagem da Zendaya, é que ela planejou, né, um ataque à sua escola, né, que nos Estados Unidos eles chamam de mass shooting, né, e tal, e ela chegou a planejar, pensou em levar o rifle, que era do pai para a escola e tal, gravar vídeo, então ela foi planejando, né, e tal, e esse é o grande segredo que move o resto do filme. Enquanto isso, a gente tem outros 3 personagens que, quando compartilham os seus segredos, contam coisas terríveis também, e que são claramente, assim, menosprezadas e minimizadas pelos os outros ali, né, então a gente tem o Charlie, que é justamente o parceiro da Emma, que conta que fez um cyberbullying com uma pessoa que precisou se mudar, que eu acho que entra meio que nisso que a Carissa falou, o que também significa isso, a gente não sabe se a pessoa de repente se matou, se ficou em depressão, né, se teve um quadro de pânico e tal, e ele conta isso, super uma coisa assim que passa, né, batido. Aí a gente tem a personagem da Rachel, né, que é da Lana Haim, que é isso que a Ká falou, que prende um garoto no armário e deixa ele lá, o pai chega a bater, né, na porta da casa dela perguntando se alguém viu o filho, e ela mente, fala que não sabe, chega a ter polícia procurando o menino e tal, e ela diz que o menino depois foi encontrado. E por último, o Mike, que é o marido, né, da Rachel, que ele conta que eles andando, um cachorro vai atacar eles e ele usa a ex-namorada como escudo, né? Ele coloca a ex-namorada na frente para que a ex-namorada seja mordida pelo cachorro e não ele. Então esses são os 4 segredos que são revelados, e o da Emma é o que causa o choque geral ali no grupo. E o mais engraçado disso tudo é que ela foi a única que não realizou o que ela planejou fazer, e todos os outros 3 fizeram. Então, tipo assim, são várias camadas de julgamento contra ela. É verdade. Mas assim, sim, a Carissa descreveu perfeitamente. Eu também fiquei muito desconfortável com o filme. Assim, eu não sabia real, não peguei nenhum spoiler, então eu assisti ali em tempo real aquilo. Quando eu entrei na cabine de imprensa que eu vi a primeira vez, as pessoas estavam falando um pouco, eu já sei qual é o segredo. Eu falei, não quero saber, entrei e fiquei chocado. Mas é exatamente isso, nenhum momento do filme, desde o momento que ela conta o segredo até o fim, eu consegui ficar contra a personagem da Zendaya, a Emma, porque eu acho que é isso que a Clarice falou, são várias camadas de um sofrimento que ela teve, né, durante a vida toda ali, que, beleza, nada justifica, obviamente. Eu acho que um dos grandes dilemas que esse filme tá passando é exatamente essa humanização, mas eu fico muito interessado em entender, tipo, a mente da pessoa que pensa isso, ou que quase vai nesse fato, porque a pessoa não acordou e quis fazer isso, tipo, ela foi levada a isso. Então eu acho que o que a Emma passa na história é muito pesado, é muito triste, é muito forte, e aí, enfim, era uma adolescente, uma pessoa que a cabeça foi pra isso, e ela não chegou a fazer, né, independente de se ela foi interrompida ou não chegou a fazer, mas os outros 3 fizeram, e todos eles cagam, sabe? Exatamente, o personagem do Robert Pattinson, a pessoa que saiu da cidade pode ter cometido suicídio, pode ter acontecido tanta coisa, mas a Emma é que sofre na história. Mas eu não consegui ficar contra ela, eu fiquei impactado com a forma como todo mundo realmente estava tratando ela, e o personagem do Robert Pattinson, como começa a surtar, né, a pirar, tipo, a pessoa que ele viveu 3 anos parece que nunca existiu, porque ele só consegue ver ela de outra forma. Então isso foi muito, muito louco, assim. Não, é só que sabe o que é que me pega? É que eles vão casar, e aí você fala, porque tem essa coisa, né, da pessoa que está ao seu lado. E me parece tanto, assim, que, ok, eles se gostam, mas todo relacionamento tem isso, né? A gente desconstrói com o tempo, mas o tanto de projeção que tem ali, de como a pessoa que ela é, não necessariamente... É até interessante pensar no final, assim, como eles se apresentam de novo, mas é quase como se ele não enxergasse também quem ela é de verdade. Todo o período antes do casamento. E aí, pra mim, entra num outro lugar, mais uma vez. Pra mim, isso também tem
uma questão racial. E se a gente parar pra pensar, o filme já começa com uma mentira, né? Ele mente pra ela que ele lê o livro. Então, tipo assim, ele já começa meio que como quase que o psicopata, o stalker que vai atrás dela. Depois a gente entende que, enfim, ele gosta dela. Mas o filme começa com uma mentira dele, né? Então, tipo assim, e ele não vê gravidade em nada disso. Não, é isso, nenhum deles, inclusive, dos amigos e do parceiro dela, nenhum vê gravidade no que eles fizeram. A gravidade tá no que ela fez. E eu acho grave, óbvio que eu acho grave. Mas eu acho, inclusive, que o filme traz essa questão. E é interessante porque é um diretor que não é estadunidense. Exato. A gente tem um problema muito grande nos Estados Unidos desses ataques a escolas. Vários por ano, muitas pessoas morrendo. E assim, se a gente tem uma epidemia dentro de um país de algo desse tipo, existe uma causa. Sabe? E existe a doença, sabe? Isso aí é o sintoma, digamos assim, da doença. E o acesso fácil a armas, né? A personagem tinha armas dentro de casa. Então, assim, é pra pensar também como a pessoa tem um pensamento terrível, mas às vezes ela tem tanto acesso que ela vai conseguir realizar isso. So what was it? It was just like feelings. Feelings? Yeah. What do you mean? Like intense butterflies. No, right? I get that, but it wasn't your first time. I don't know. So you're saying Charlie is your first... Love. Yeah. Your first love or your first crush? Both, I think. What, is that insane? At 30? Well, I mean, like, I was 28 when we met, so... Still. I don't know. I used to be ugly. Oh, come on. É irônico, né? Porque, tipo, a frase mais consciente do filme todo parte do Charlie quando ele tá tentando dar uma desculpa, né? Pra que os amigos lá vão ao casamento, né? Pra que a Rachel continue sendo madrinha. Sim. Então é ele tentando convencer e meio que falando de uma maneira ali pra justificar, né, o que a Emma fez e tudo mais. E você percebe que ele não tá falando assim pra valer, né? Ele tá falando da boca pra fora. E ele, em seguida, ele mente também a causa, né? Tipo, ele fala que ela perdeu a amiga num acidente, não sei o quê. Só que ela não perdeu. Só que não perdeu, ela mesma fala, né? E assim, tipo, essa frase consciente... que é a mais consciente do filme, que é quando ele fala assim, pô, é uma cultura, né, nossa aqui. Quantas pessoas a gente não tá perto que teriam essa vontade, que não pensam em fazer isso? Tipo, ela confessou, ela foi corajosa em confessar e tal. Só que ele tá falando isso da boca pra fora pra tentar convencer as outras duas pessoas. E isso é extremamente irônico, assim, sabe? Porque... Ele ignora o fato dela ter sofrido racismo, né? Que ela conta pra ele também que ela sofria esse bullying na escola, né? E ele ignora isso pra criar essa justificativa, tipo, ela viu a amiga morrer na frente, ela ficou traumatizada e tal. Mas essa história foi ele que criou, ignorando a história real que ela passou, né? E isso, pra mim... Me soa muito assim, olha o peso do racismo para algumas pessoas brancas. Sim. Ninguém pensa, de fato, no trauma que é o racismo. E assim, ela até cita, e é interessante, porque a maioria dos atiradores em massa são homens brancos. Meninos brancos, né? São muito jovens, normalmente. Então, ela sai completamente. Só o fato de ser uma mulher já é diferente. E uma mulher negra é mais diferente ainda. Então, ela seria... a exceção. Total. Não, e tem até um trecho, né, cara, no filme em que é falado isso, né? Sim. Tem um momento em que uma aluna pega e fala assim, não, porque isso é uma coisa de homem, é coisa que os homens fazem, porque eles têm essa paixão por arma e não sei o que e tal. E ela, né, adolescente ali, ela fala assim, não, teve mulher que fez também, e ela meio que se posiciona ali e tal, de uma forma a defender aquilo que ela, naquele momento, tava, né, se envolvendo e tal. Mas é um discurso que parte justamente dessa... É meio que um preconceito mesmo, de você tentar criar um estereótipo para aquela situação e não entender aquilo como algo cultural mesmo, né, que é embutido dentro daquela sociedade
por conta dessa paixão por arma que acaba sendo além, né? Não, eu ia comentar que ela chega a falar sobre isso, né? Sobre a estética da pessoa com a arma ali, que ela tirava fotos, que era meio que cool. E a gente pensa nisso, né? No início ali dos primórdios da nossa internet, dos anos 2000, o Tumblr, aí tinha todo aquele lance de você postar foto cool e tudo mais. Então, assim, num país que já tem esse acesso fácil, que já cria uma imagem que aquilo é cool, que aquilo é diferente, e a pessoa já sofre na escola, então, tipo assim, ela tem uma rede sombria em volta dela, que, né, dá pra ver que ela também cresceu meio que sozinha ali. Então, assim, é muito complicado. E eles ignoram isso no futuro, né? Quando ela conta a história, eles não veem essas camadas que ela sofreu. E aí é muito doido pensar que depois ela acaba sendo a pessoa que vai lutar contra as armas e contra tudo isso. E aí, até um amigo falou sobre isso outro dia e eu achei interessante, porque ele questionou o quanto a nossa sociedade também é de fato a favor da reabilitação e do perdão. Porque a gente... Existe, inclusive, todo um espectro progressista que é contra o encarceramento e a maneira como o encarceramento acontece, enfim. Mas a gente, de fato, acredita na reabilitação das pessoas, que depois que elas pagam pelos seus crimes, e aí a nuance fica ainda maior, porque no caso da Emma, ela nunca cometeu um crime. E aí é onde fica até a coisa, né? Qual a diferença entre você desejar, porque no caso ela não apenas deseja, ela planeja, o que já é um passo acima, mas não realizar. E, por exemplo, o noivo, a amiga, que de fato não fizeram nada, tipo, não cogitaram assassinato em massa, mas fizeram coisas horríveis com pessoas específicas. De fato. Todos colocaram alguém em perigo, né? Todos colocaram alguém em perigo, de certa forma. Isso, e aí fica aquela... Pra mim é uma grande questão que o filme não responde, porque eu não acho que existe, de fato, uma resposta absoluta pra isso. Primeiro, pra o que é pior, né? E segundo, como a gente, enquanto sociedade, lida com a ideia de reabilitação. Existe, de fato, possibilidade de perdão completa para quem cometeu algum ato, alguma infração muito séria? Exato. A gente realmente acredita que as pessoas são capazes de mudar? Sim, muito complicado. Eu acho que isso é uma... Assim, eu acho que isso que você tá falando é sensacional da gente pensar, porque tem várias coisas aqui, né? A primeira coisa foi... Quando eu saí do filme, eu tava com a minha esposa e eu virei pra ela e ela perguntou assim, o que você achou? E não sei o que e tal. Eu falei, cara, o filme, ele... Até o título dele é irônico, né? Porque, assim, você pode ler o drama como sendo realmente uma situação específica que gerou, né, uma situação ali de controvérsia entre aquele grupo de pessoas e tal e tudo mais. Mas pra mim, o drama foi no sentido de que teve as pessoas colocaram aquilo num patamar acima do que precisava, sabe? Teve, assim, é uma expressão, né? Quando eu falo assim, nossa, que drama. É tipo isso, assim. Pra mim foi nesse sentido, assim. Eu falei, cara, foi um drama gigantesco, porque a partir do momento que ela explica e que o Charlie arranca dela toda a confissão, que ela explica o que ela pensou e tal, tá explicado. E acabou aquele assunto. Tipo, ela era uma adolescente, passando por um momento difícil, se sentindo sozinha. Ela explicou isso tudo e tal. Só que daí entra numa parte que daí eu acho interessante, que tem uma filósofa, né, que é a Hannah Arendt, e ela escreve um texto que se chama A Banalidade do Mal. E é interessante porque nesse texto ela fala sobre como o horror moderno, ele não tá em monstros, mas em indivíduos ordinários que param para pensar. Então, quando você olha, por exemplo, a situação do filme, do drama, é interessante porque o horror ali da moral contemporânea tá nessa normalização desse mecanismo de julgamento automático. Ou seja, aqueles que é tipo Charlie, a Rachel, o Mike, eles não são cruéis conscientemente, assim, mas eles estão fazendo exatamente o que o sistema espera que eles façam, entendeu? É justamente essa automaticidade, assim,
que assusta, porque eles não param pra pensar, eles simplesmente entram no modo, no mecanismo ali de que eu preciso ficar completamente na defensiva com essa situação, porque isso que ela planejou é horroroso. E não importa se ela executou, se não executou, já é horroroso. Então eu vou julgá-la, vou massacrá-la com isso, porque é isso que o sistema exige, entendeu? E isola mais ainda ela, deixa ela pior. Ela tem que ver uma vida adulta carregando esse peso no momento mais feliz da vida dela, uma coisa que, tipo, era pra ser, né, o casamento, a semana ali do casamento era pra ser incrível, e ela tem que carregar esse medo de todo mundo tá falando sobre isso, de tá mal interpretando. Então, tipo assim, é muito peso na personagem. E é muito triste. Você vai vendo a atuação da Zendaya, vai ficando linda. Eu sou apaixonado por ela. E eu acho que nesse filme ela tem uma atuação brilhante ali. É toda a parte do casamento, é muito bonita. E é muito pesado. É, exatamente. Vocês acham que, por exemplo, a gente tá falando aqui, né, de um diretor, que é o Christopher Borgli, que é norueguês, né, não é americano, como a gente comentou, a Cá bem comentou antes. E vocês acham que isso é crucial, assim, pra história? Porque ele olha para os Estados Unidos, né, com uma distância de quem não cresceu lá, que não carrega o peso, né, das contradições específicas ali daquela sociedade americana e tal. E é exatamente essa distância que permite ele ver essa loucura, né, com uma certa lucidez ali, que talvez poucos diretores nativos conseguiriam ou ousariam olhar para aquela situação, né? Ele já tinha feito algo parecido quando ele fez O Homem dos Sonhos, né, em 2023, que tinha o Nicolas Cage, que era sobre um professor que aparece nos sonhos, né, de milhões de pessoas e tudo mais. Nossa, eu amo essa história. Pois é, e agora ele vem com isso, assim. Vocês acham que ser de fora ajuda a criticar melhor, ou é uma armadilha, assim, de quem não entende as nuances e tal? Poderia ser uma armadilha. Tá. Tudo depende de como é feito, né? Mas eu acho que é isso. Poderia ser uma armadilha, mas eu acho que o filme funciona porque ele consegue, inclusive, trazer uma ironia ao filme. É bizarro quanto a minha sessão as pessoas riam. E até uma amiga falou que ela ficou meio incomodada, achando que ele perdia o ponto, e eu discordo. Quanto mais eu pensava no filme, mais eu achava que o filme não perdeu o ponto. Sabe? Que essa ironia não era problemática. Pelo contrário, assim, ele não tá banalizando por banalizar, sabe? Ele não tá simplesmente sendo desrespeitoso, eu acho, com os tiroteios, nem nada do tipo. Ele tá ironizando essa cultura que cria isso. Sim. Que cria essa sociedade que cria isso, e que cria pessoas também que ficam pregando um certo tipo de moral, e que são exatamente essas pessoas que criam outras pessoas que vão lá e fazem esse tipo de coisa, sabe? De entrar numa escola e enfim. Então, eu acho que o filme tem uma ironia para criticar os Estados Unidos, que assim, gente, o estadunidense não tem essa sutileza, apesar de que eu não acho que é um filme sutil, mas assim, o norte-americano, estadunidense, assim, ele não sabe fazer, em geral, né? Tudo bem, o Saturday Night Live tá aí há anos, mas em geral, falta boa vontade para fazer piada consigo mesmo, sabe? Eles são patriotas de um jeito que às vezes chega a ser problemático, porque a gente vê o cinema estadunidense mainstream, o quanto ele levantando a bandeira de um certo patriotismo, nada contra ser patriota, mas que enaltece um país extremamente problemático. Sim. E em detrimento de outras nações e enfim, sabe? Então, eu acho que seria praticamente impossível um estadunidense fazer um filme como drama, porque ele não ia saber brincar com as emoções do público e com a situação estadunidense sem ser desrespeitoso, porque eu não acho desrespeitoso, talvez um estadunidense ache, mas eu não acho. Mas assim, um país que desrespeita todo mundo também, aí a gente já entra num outro lugar, né? Mas você sabe que é isso que você falou de ter, assim, talvez um estadunidense não conseguisse capturar isso, né, com essa sensibilidade. Eu acho que tem um específico que é o produtor desse filme, que é o Ari Aster, né, que é produtor. E é um dos americanos que tem essa ironia afiada com os próprios americanos, né? Eu acho que tem, mas eu acho que ele não tira
Eu acho que ele faz filmes que ele ironiza até a família americana, ou como ele faz a apropriação cultural e tal. Eu acho que ele é muito consciente de que ele é americano, que ele é estadunidense, mas eu também não acho que ele conseguiria fazer um filme com esse tipo de ironia. Sim, eu acho que ele faz a crítica, mas ele não tem o afastamento suficiente pra fazer uma crítica como algo tipo drama. Eu acho que ele faz filmes justamente de quem é muito americano. Eu entendo que é um tópico muito sensível, especialmente para um país que sofre com essa doença total. E eu entendo que, tipo, por exemplo, um pai de uma das vítimas de Columbine veio a público dizer que o filme tem uma ideia horrível, que o filme é péssimo. E eu entendo isso. Eu acho que realmente quem vive essa realidade, que tem medo dos filhos na escola e tudo mais, eu entendo que pode ser realmente uma piada sem graça, entre aspas. Mas eu não acho que o Christoph quer, de certa forma, falar sobre isso. Acho que ele quer falar sobre como aquela frase clássica, né? Os monstros são construídos, né? Ninguém nasce monstro, como a sociedade vai construir. Então eu acho que ele leva um pouco para esse caminho, tipo, o que leva uma pessoa a fazer isso? E eu gosto desse senso de humor que o filme traz. É desconfortante assistir, claro, porque é um tema pesado em que a gente acaba rindo. Tem aquela sequência ali que o Robert Pattinson tá passeando e tá se vendo com a Zendaya quando a Zendaya era jovem. E, tipo assim, é uma coisa muito surreal. E tem vários outros momentos, a parte que eles vão fotografar a família, que aí a fotógrafa fala shoot, né, de fotografar, e aí shoot your dad, shoot your mom. Aí parece que tá, tipo, cria uma comédia que a gente acaba rindo, porque é uma situação muito estranha que eles estão vivendo ali. O personagem do Robert Pattinson, ele é totalmente pro lado da comédia, né? Ele tá pra esse caminho da comédia. Então eu entendo isso, de dar esse desconforto, de talvez não ser tão engraçado assim. Eu penso, se fosse, por exemplo, um americano fazendo alguma história brasileira que talvez incomode muito a gente, ou que seja um tópico que a gente ainda tem muita dificuldade de lidar, se a gente também não ia sentir um desconforto. Mas eu não acho que o diretor quer fazer isso. Eu acho que ele realmente quer colocar um senso de humor naquilo pra não ridicularizar, mas pra poder dizer, tipo, vocês estão mais preocupados com isso, só que assim, olha o que levou ela a isso. Você não consegue enxergar aquilo que a gente estava falando no início, todo o racismo que ela sofreu. Isso não incomoda você, só vai incomodar o fato do que ela pensou em fazer. Então eu acho que é isso que me causou, assim. Am I sensing some nerves? A little camera shy? Let's do a little warm-up so we're feeling revved up and comfortable for your wedding day. Yeah? All right, let's try it. Let's do a little warm-up. Up on our feet. All right, Charlie, move a little closer to your bride-to-be. There we go. What's your favorite thing about Emma? She's beautiful, funny. This is very serious. And she has the best laugh. Okay, good. Emma. I love that he's caring, understanding, and open-minded. That's good. Okay, so hold on to those thoughts. Don't forget to smile. Tem uma outra coisa, né? Porque quando a gente para pra pensar nesses tiroteios em escola nos Estados Unidos, a gente não tá falando só de um crime, né? A gente tá falando de um signo do país ali. É uma das imagens, assim, mais carregadas de horror moral na cultura americana contemporânea, assim. A gente teve mais de 2.000 ataques desde 1970. É um trauma coletivo, é um medo constante, é falha civilizatória, assim. E aí o Borgli, ele escolhe tocar na ferida deliberadamente, assim, né? Não como um ato consumado, mas como um ato pensado. E eu acho que essa é a genialidade desse filme, sabe? Porque ele faz a gente julgar uma pessoa que pensou naquilo, né? Não que ela efetivamente executou. E isso cria uma zona de ambiguidade ética ali que a maioria do cinema americano se recusa sistematicamente assim a habitar. Então é isso que a Carissa falou. Não tem um diretor que
queira colocar o dedo nessa ferida, porque é uma coisa muito sensível, assim. Por isso que eu acho que quando a gente tem essa fala na boca do Charlie no filme, que ele fala que faz parte da nossa cultura isso, ele falando como americano ali, né, no meio e tal, e falando pros amigos aquilo, é realmente impactante. Só que assim, ele tá realmente envolto dessa ironia toda, porque é isso, ele tá falando sem ser verdade, né? Ele tá tentando só dar uma desculpa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente pensar. E tem esse outro ponto também que a Carissa levantou antes, que eu acho que também é um ponto sensível pra gente olhar, porque o filme ele começa como essa comédia romântica, né? Que a gente vai se encantando ali por Charlie, por Emma, né? E tal. E aí a gente vê que os dois chegam à véspera do casamento e a gente tem ali jovens, bonitos, ricos, né? Olhando para tudo aquilo, aparentemente progressistas também, né, e tal, tudo lindo. E aí eles marcam justamente esse jantar, e aí a única personagem negra ali é a que é violentada com a atitude deles, assim, né? Porque eles criam um ambiente seguro para ela se abrir e sem julgamento, e eles falam isso lá na hora, né? Não, aqui pode falar, não tem problema, e não sei o que e tal. Então eles criam esse ambiente que é completamente covarde, assim, e aí quando ela fala, ao invés deles quererem entender o que aconteceu nessa época, por que você fez isso e tal, não, eles partem pro ataque, assim, um duvida do que ela tá falando, o outro que é negro fica mudo, né, ele não se posiciona, e a que seria a grande amiga dela ali, ataca ela assim, sem qualquer tipo de remorso. É completamente covarde o que eles fazem, assim. E isso é chocante realmente da gente ver, porque é embalado por esse monte de coisa, sabe? Por essa cultura do julgamento, por esse moralismo, por essa falta de vontade de discutir um assunto, pelo racismo, né? Então é impressionante, assim como tem vários assuntos ali que mesmo não ditos, eles são colocados e construídos de uma maneira que a gente realmente sente aquilo, né? E até o lance de depois ela se filiar a um grupo ali anti-armas na escola, eu acho que é muito legal, porque é isso, tipo, não é porque ela planejou o que ela ia fazer que definiu a vida dela. Ela simplesmente não tinha um grupo, ela não tinha um grupo de apoio, ela não tinha ali uma formação na cabeça dela. Quando ela encontrou as pessoas desse grupo contra as armas, ela se encontrou. Então, tipo assim, ela mesmo que pensou, cara, o que eu tinha na minha cabeça, sabe? Então ela meio que se perdoou ali pra seguir a vida dela, só que é isso, ela carregou esse peso e quando ela conta, as pessoas não querem entender isso. Então eu acho que ali, naquele momento, ainda jovem, ela teve essa redenção na cabeça dela, tipo, cara, eu fui louca, o que eu tava pensando? E ela encontra um grupo dela que acolhe, e isso eu acho muito bonito, assim, ela realmente só não tinha encontrado um lado ainda. E eu acho, sei lá, pra mim o filme escancara, eu acho até que eu já falei isso hoje, escancara a hipocrisia latente naquele país, sabe? Que se diz uma grande democracia, que a gente sabe que não é, que diz, sabe, que tem um lado que as pessoas se dizem progressistas, mas na verdade não são. Eu acho que o filme mostra muito como a gente vive numa sociedade e como isso, especificamente nos Estados Unidos, é forte, numa sociedade de performance. As pessoas estão performando o tempo inteiro. Elas performam bondade, elas performam antirracismo, elas performam inclusão, elas performam dentro dos próprios relacionamentos. E aí a gente tá vivendo numa era tão grande de performance que a gente nem sabe quem são as pessoas com quem a gente convive de fato. Pois é. Porque eu olho para aquele, não apenas só para o grupo de amigos dali, mas as pessoas com quem eles trabalham. E tudo é uma grande performance.
Até o personagem do Robert Pattinson, como o Rafa tinha até falado, aqui chega um momento da história que ele começa a ficar tipo, não, tá tudo bem, a gente realmente tá exagerando com essa história, mas parece que ele é forçado, né, a entrar nessa performance de tipo, eu tenho que achar isso errado porque todo mundo tá achando errado. Então ele entra nesse conflito e é muito louco, porque ele entende que talvez seja muito drama com essa história, mas ao mesmo tempo ele precisa performar pra todo mundo que ele também tá indignado. Exatamente. É muito doido. Exato. É a performance até da bondade, do moralismo, né? Da ideia do que é aceito socialmente. E não é aceito socialmente uma pessoa ter planejado uma coisa dessas. E a amiga dela até fala, né? Vocês se merecem, vocês são iguais. Tipo... Exatamente. E enquanto isso é muito doido, porque eles parecem se gostar. Já ela e o próprio marido, parece que eles se detestam. Exatamente. É esse o sentimento, é verdade. Exatamente. Sabe? É uma performance até no relacionamento mesmo. E assim, eles são um casal... que assim, eles não conseguem conversar, eles estão o tempo todo brigando, eles se olham. Inclusive, toda a situação começa por causa deles, porque ela é uma pessoa extremamente tóxica e ela fica provocando o marido dela pra contar a pior coisa que ele já fez e que, assim, era um segredo entre eles, sabe? É traiçoeiro o que ela faz, inclusive. Exatamente, super traiçoeiro. Agora, isso eu acho que leva a gente justamente à grande crítica, né, do filme, porque ele meio que mostra pra gente que a sociedade que executa a violência e esconde, ela é mais confortável que a sociedade que pensa a violência e confessa, né? Porque essa confissão força todo mundo a lidar com essa complexidade que é a violência, né? E a complexidade, ela é desconfortável. Ela exige nuance, ela exige contexto, ela exige pensar. Então é muito mais fácil a gente ter um vilão claro, né, uma história simples e ter essa moralidade binária, assim. Então, a Emma, ela não oferece isso. Ela confessa algo completamente perturbador ali, mas ela explica o contexto, né? Ela fala que ela era uma adolescente isolada, que ela não tinha amigo, que ela sofria bullying, né, e tal. E o rifle era uma fantasia de controle nessa vida onde ela não tinha controle nenhum e tal. Então, era um sintoma de crise, não era uma revelação de essência, assim. Era algo que estava acontecendo naquele momento. Mas na lógica desse cancelamento contemporâneo, esse contexto não importa. O que importa é a história. E a história da Emma tem todos os ingredientes para viralizar, que é tornar ela uma vilã clara ali, tem um crime moral inequívoco, né? E a chance de se posicionar sem se comprometer. Então você julga ela, coloca ela dentro dessa posição e pronto, eu fico numa posição super confortável de que eu sou o certo da história, né? E isso é muito cruel, assim, é muito triste de ver isso, né? Porque no final das contas a gente não consegue sair dessa primeira camada, quando o problema exige justamente um mergulho mais profundo nesse assunto, né? É isso que me fascina um pouco no filme, sabe? Porque eu também fico pensando, e lá vou eu trazer a pauta racial mais uma vez, que a gente tem o estereótipo da mulher negra raivosa. Exato. E aí a gente poderia colocar a Emma nesse lugar, mas a verdade é que ela tem tantas nuances e a própria maneira que ela age com absolutamente todo mundo depois de adulta, no sentido de explicar, de mostrar, de tentar dizer, eu cogitei isso, mas não é mais quem eu sou, e enfim... foge completamente desse estereótipo. Sim, eles quase convencem ela de que ela é um monstro, né? É tipo, ela fica naquilo, ela fica nervosa no casamento quando ela começa a beber, tipo, ela fica nervosa imaginando as pessoas que vão falar sobre isso, que vão, né, julgar, que tem aquela cena que é, acho que talvez a mais engraçada do filme, que é quando ele confronta a mulher lá que ele trabalha, que eles deram um beijo, então essa cena, o negócio vai criando camadas ali de você ver um desastre, você tá vendo um desastre acontecendo, você vai assistindo, mas é isso, eles quase convencem ela de que ela é um monstro, e ela o tempo inteiro ali, sabe, presa na emoção dela, sabendo quem ela é, sabendo o quanto ela mudou. Então o filme passou uma sensação muito triste, assim, eu fiquei muito triste, eu ri em vários momentos de nervoso, porque o filme faz a gente rir, mas eu fiquei muito triste, eu terminei o filme assim, com uma sensação, uma angústia no peito, assim, eu fiquei bem mal. Eu
queria até, Ká, que você falasse um pouco o que você acha do Pattinson nesse filme, né? Porque, assim, eu acho ele e a Zendaya nesse filme espetaculares, assim. A atuação do Pattinson eu acho um absurdo, porque ela tem um nível de contradição que é muito impressionante, né, da gente ver, porque ele não é, assim, seria fácil ele fazer um vilão óbvio, né, um machista caricato e tal, e aqui não, porque a gente tem um personagem, o Charlie, que ele acredita genuinamente que ele é um cara bom, que ele é progressista, que ele é compreensivo e tal, ele acredita nisso, ele é o cara que fala as coisas certas, que ele vota nas pessoas certas, né, ele se identifica como um aliado, e é exatamente isso que torna esse personagem perturbador, assim, porque o Charlie, ele acaba não sendo uma exceção, ele acaba sendo uma regra, né? E aí a gente vê que tem muito desse perfil do homem progressista, cuja essa bondade, ela é condicional, e aí depende do que a mulher ao lado, o que ela vai fazer, né, como ela se comporta e como que isso vai também mexer na autoimagem dele. Também tem um lance de que ela ser uma vítima é algo mais palatável, assim, sabe? Então ele meio que se utiliza disso também para meio que reforçar essas posições de alguma forma. Então, quando a Emma confessa o que ela fez, toda essa fundação desse homem progressista, companheiro e tal, racha. E o Pattinson mostra esse colapso, né, com essa precisão, assim, porque ele não é uma explosão, é uma erosão, assim, né? Então é um homem tentando desesperadamente ser aquilo que ele acreditava, mas aí quando o chão dele some, ele percebe que ele não é aquilo, né? É porque ele de fato... Eu acho que ele é a representação de uma parte muito significativa dos homens brancos que se acham progressistas, que se dizem antirracistas, não são machistas, e enfim. E aí, na prática, no dia a dia, a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Eles acreditam, de fato, que eles são diferentes, mas em momentos muito específicos, a vida mostra que não é bem assim. E eles acabam reproduzindo tudo que eles dizem que eles não são. Então eu acho que ele é uma representação muito... óbvio, tá, o filme exagera algumas situações, é claro. Gente, a cena dele com a colega de trabalho, pra mim é assim, nível de desconforto gigantesco, né? Uhum. Mas Total. assim, ele pra mim representa uma parcela muito significativa de certos homens brancos de esquerda. E aí eu acho que é muito curioso, porque eu acho que um monte de homem não vai se identificar e vai olhar e achar que, nossa, olha como ele tá agindo, mas até a maneira como essa cena que eu falei termina, com ele beijando a mulher lá, e ele quase transando com a mulher e depois ele parando, diz muito do que é esse grupo, porque é isso, é a lógica de achar que, de fato, eu sou um cara diferente, eu sou um cara melhor, mas são exatamente nessas ações, na maneira como ele age com ela e como ele faz dela se sentir um lixo, muitas vezes, inclusive, como ele faz ela duvidar, porque assim, eu acho interessante como a Emma jamais pede perdão pelo que ela orquestrou no passado, por quem ela foi. É verdade. Porque pra ser quem ela é no hoje, ela precisou passar por aquela pessoa. Sim. E é isso, ela fez as pazes com o passado. Eu vejo a personagem como alguém que não concorda com o que o eu do passado dela planejou. Total. Mas ela não tem como fugir. Aquilo aconteceu. E ela nunca pede perdão. Ela é muito mais madura, né, cara? Sim. Exatamente. E ele não, tudo bem, o choque é muito grande. Ele nunca... Quem é que vai imaginar estar do lado de alguém assim? Que pensou em algo desse tipo. Ok, mas a maneira como ele age tem um quê de violência com ela. Então, eu acho que existe... Eu acho que o filme é muito interessante, inclusive, em mostrar essas nuances. Sim. E, inclusive, fazer várias pessoas não se identificarem com os personagens e ficarem revoltadas, eu acho, talvez, com os personagens, mas, às vezes, até por uma questão de projeção mesmo. Você tá se vendo ali na tela e aí você não quer se ver nesse lugar. All right, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. Thing?
I'll tell mine if we all do it. Promise? What did you do? This doll. Beer bottles and porn. You left him there overnight. Yeah. That's the worst thing I've ever done. Okay, Ô, cara, mas esse lance da Emma, de que você falou dela não pedir desculpa, eu acho interessantíssimo isso, mas é um posicionamento quase político também, né? Porque mulheres que erram são sempre cobradas a performar esse arrependimento aceitável, assim, a fazer todo mundo se sentir melhor, né? E ela meio que diz, não, eu contei, agora vocês têm que lidar com isso, né? Sim. Exatamente. E vocês tinham falado também da atuação do Robert Pattinson, né? E, gente, eu acho que, tipo assim, eu amo a Zendaya, eu acho que ela é incrível. E é muito legal ela tá conseguindo destaque também nos cinemas, porque a gente sabe que na série ela já ganhou Emmy e tudo mais, em Euphoria ela é maravilhosa. Mas eu acho que esse filme ele é muito do Robert Pattinson no sentido de atuação, porque ele tem um senso de humor muito esquisito. Ele é muito bom na comédia. Eu acho que isso é um lado do Robert Pattinson que os filmes começaram a explorar recente. Teve aquele Mike 17, que eu acho que ele também tá nessa mesma energia de humor, assim, e que eu acho uma atuação incrível, assim, do filme inteiro. O Robert Pattinson, ele tem uma doçura, mas ao mesmo tempo ele é engraçado e a gente fica, sabe, ele é ótimo, ele realmente é um grande ator, acho que da geração dele, ele é um dos maiores atores, e a Zendaya é incrível, né, incrível, e a química dos dois eu acho que funciona muito, né, combinou muito os dois. Eu também acho que a química deles é muito boa. E você sabe que tem uma coisa que eu acho que privilegia também essa atuação dos dois, que é a fotografia, né? A gente tem na fotografia um bielorrusso, né, que é o Arseny Chachaturan, que é um cara que fotografou inclusive Ossos e Tudo, do Luca Guadagnino, né? E ele tem algo que eu acho que é excepcional dentro disso, que ele faz uma câmera que não julga, assim. Ele não faz uma câmera para inflar emoções e tudo mais. Então, a câmera dele ela é muito discreta, ela simplesmente acompanha, assim. Ele faz uns enquadramentos que são quase neutros, assim, né? Até simétricos em alguns momentos, você acha, sabe? Fica muito... Tem umas cenas que ele faz dentro da casa, né? Que ele deixa a câmera parada na sala, assim, e você vê os personagens passando por ali. Então é uma coisa bem de observação mesmo. E isso acaba não favorecendo visualmente nenhum personagem. E isso força com que o espectador participe ativamente daquela situação. Então, quando a gente está falando de um filme que tem, na sua essência, uma discussão moral, né, sobre algo ali, ter uma câmera neutra é essencial justamente para não dizer o que sentir. Você não precisa... você acaba descobrindo tudo sozinho, né? Porque você está assistindo, está vendo, está percebendo, está vendo o que te incomoda e tal. Então, eu acho que isso acaba ajudando, né, essa fotografia. E é lógico, como o Thiago bem falou, assim, os dois têm uma química muito boa, assim. Então, enquanto a gente tem nela essa mulher corajosa, que madura, né, dentro daquilo que ela fez e que ela sabe que, agora eles vão ter que lidar com isso, eu contei e tudo mais, mesmo em meio, né, a toda essa situação, né, de que eles fizeram algo super covarde com ela, né, de colocá-la na situação e tal, ela ainda assim tem esse posicionamento. Ele não, ele vai desmoronando ao longo do filme, assim. Ele chega num ponto, assim, que parece uma criança chorona que não sabe o que fazer, entendeu? É impressionante. Aquela cena que eles estão na mesa, que ele tá fazendo o discurso ali, que começa toda a treta dentro do casamento, né, que o marido da outra vem, bate nele e tal. Mas naquele momento que ele tá fazendo esse discurso, a atuação da Zendaya é tão bonita. Tipo, a gente consegue ver, a gente consegue sentir o coração dela se partindo ali. Tipo, uma atuação super contida e muito linda, assim, com um olhar que a gente vê, é brilhante, assim. Eu acho ali um dos pontos altos de atuação do filme, que a Zendaya entrega tudo, só naquele momento de assistindo ele falando, e todo mundo, e o caos ali, o grande momento da vida dela, que ela
né? Sofreu a vida toda, querer chegar naquele ponto da vida e ter que passar por aquilo é muito bonito. E uma coisa, Rafa, que eu acho que o filme destaca muito e que me chamou muita atenção é a montagem dele, o ritmo do filme. Sim, boa. Gente, é muito incrível como faz a conexão de uma cena com a outra, ou tipo aqueles clássicos momentos de filme, tipo, como poderia ter acontecido, aí volta e na verdade aquilo não aconteceu. Mas eu acho que o filme faz de um jeito que é um filme de drama, de certa forma, tem um romance ali, é um filme que tecnicamente era pra ser meio paradão, e ele cria um ritmo tão bom, tão fluido ali da história, com todos os personagens e com a montagem, e volta pra aquilo e vai pra aquilo, que você fica preso naquela história, você não consegue sair. Tipo, parece que a gente tá vendo quase um filme de ação, às vezes, porque ele tem um ritmo corrido e que prende a gente, fisga a gente na história, e ele para nos momentos em que tem que parar pra ser mais emocional. Então eu acho que a montagem desse filme, pra mim, foi uma das coisas que eu mais amei. E você sabe que eu acho que tem uma cena que retrata bem isso, e aí eu lembrei, né, que tem uma citação, né, do Foucault sobre panóptico, que ele fala que os presos se comportam como se tivessem sempre sob vigilância, porque eles nunca sabem quando eles estão sendo observados, né? E a Emma, ela vive esse panóptico social, assim, do século XXI, porque a gente está falando justamente desse cancelamento, né, que a Carissa bem falou pra gente aqui, né, que esse cancelamento sistemático, sem julgamento e tudo mais, é uma coisa performática também, né, e tal, e ela fica se sentindo, né, sendo observada e tal. E tem um momento do filme que nem é com ela que acontece, mas a gente vê isso depois se repetir ao longo do filme, mas acontece com o Charlie logo no começo, quando eles estão naquele café, não sei se vocês lembram daquela cena, porque ele chega pra conversar com ela e ele fala do livro e tal, e ela ignora ele, assim, porque ela, né, não tá ouvindo, lógico, mas ele não sabe disso, ele simplesmente acha que tá sendo ignorado. E antes dele voltar pra mesa, ele dá uma passada de olho pela cafeteria e tá todo mundo olhando pra ele, com uma cara de julgamento. Então ele se sente observado ali e meio que ele vai embora, assim. Aí que ela tem uma atitude, enfim, super fofa, né? Que ela observa, volta, conversa com ele e tal. Mas esse é um retrato, assim. E isso acontece depois também, né? Inclusive quando ela tá no próprio casamento e que ela fica passando o olho, assim, e ela vai meio que achando que as pessoas estão ali, que estão observando e tal. Então é algo terrível, né, que acontece, e o filme com a montagem, ele deixa isso muito claro sem precisar falar, né, só com os olhares, isso é muito bom mesmo. E uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês também é o que vocês acham sobre o lance, né, a gente já meio que comentou, né, quando a gente vê aquela brincadeira que eles fazem com a personagem da Emma criança, né, que ela vem, né, pros tempos atuais, assim, vamos dizer. Vocês gostam dessas brincadeiras visuais, assim, além de tudo? Porque, assim, poderia soar como algo até quase lúdico, né? Mas ele tem uma força narrativa, ajuda realmente a gente a entender os sentimentos daqueles personagens, né? Eu gosto, é isso, assim, foi um filme que me surpreendeu muito de várias formas, sabe? Tanto, óbvio, eu não acho que inventaram a roda nem nada, mas eu acho que é um filme que tanto nas temáticas quanto nas atuações, quanto nas questões técnicas, eu acho que é um filme que ele é amarradinho, sabe? E eu acho que ele funciona muito bem, além de ter todo um elenco muito carismático. Sim. Então, assim, eu acho que basicamente tudo funciona. Eu gosto de como o diretor, ele coloca todas essas coisas, sabe? Então, é curioso porque é um filme que acabou me surpreendendo bastante. E eu já fui assistir meio que assim, eu já tinha visto que tinha tido uma polêmica nos Estados Unidos e eu tava, ai meu Deus, lá vai. Só que eu tava muito curiosa porque eu tava vendo, eu gosto muito dos dois atores, né? E eu tava vendo eles estão com 3 filmes para lançamento esse ano, assim. Sim. Fizeram 3 filmes em sequência, então eles estão fazendo um monte de coisa, um monte de entrevista, falando um monte, e eles têm muita química juntos. Então eu tava muito curiosa. E foi um filme que é engraçado, porque logo que eu vi, eu saí dizendo assim, eu gostei.
mas eu não sei. Eu tava pensando em tanta coisa que eu não sabia se eu tinha... O quanto eu tinha gostado. E o curioso é que quanto mais o filme assentava dentro de mim, mais eu gostava dele. É um filme que pra mim cresce com as horas, sabe? Com os dias. E eu acho que é um filme que cresce se você vai rever, não o contrário, né? Porque tem filme que cai quando você revê. Então, pra mim foi uma grata surpresa, sabe? Sim. O filme me surpreendeu positivamente. E em várias questões, assim. O curioso foi que a primeira vez que eu vi o filme foi na cabine de imprensa. E a gente sabe que a cabine de imprensa, as pessoas não reagem muito, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, fica todo mundo muito sério. Eu ia dizer, em São Paulo reagem, riam horrores na minha sessão. Então, e aí, tipo, mas aqui em Porto Alegre as cabines geralmente são mais sérias. Aí eu tipo assim, eu sempre levo um refrigerante, alguma coisa pra cabine, e eu morro de vergonha de abrir, porque vai fazer barulho, aí eu fico ali no meu cantinho. Eu tento parecer inútil dentro da sala, né? Essa é a minha função. Uhum. Mas com esse filme foi muito engraçado, porque eu acho que talvez tenha sido o primeiro filme que eu vi em cabine que todo mundo tava reagindo. Tanto rindo, quanto a cena do casamento, tipo, tava todo mundo, todo mundo meio que afundando na poltrona, sentindo nervoso do filme. E ali naquele momento eu falei assim, cara, esse filme realmente, ele penetra a gente. Tipo, ele entra dentro da gente, ele coloca ali um monte de coisas pra gente refletir, pra gente pensar. Eu saí do filme pensando nele, então foi um filme que realmente ficou muito comigo. E eu voltei, eu revi depois ele numa sessão normal, e o público reagiu do mesmo jeito da cabine, então acho que isso, né, é uma coisa que comprova que realmente o filme acessa todo mundo, e rever ele já sabendo do plot, da história e tal, parece que ficou melhor ainda, porque a gente vai vendo quão a personagem é maltratada, o quanto ela é destruída por eles ali ao longo da história. Tipo, a gente vai vendo a personagem da Zendaya ficando cada vez pior. Então é muito bom rever. Realmente, como a Carice falou, é um filme que cresce muito. Eu recomendo ver mais uma vez, pelo menos, já sabendo do plot. E é um filme que ficou comigo real. Eu saí, fiquei pensando. Quando eu escrevi a crítica ali, eu tinha um monte de coisa pra falar do filme. Então eu acho que é um filme muito especial. Ele é um filme extremamente simples, entre aspas, na ideia, e eu acho legal que os trailers desse filme, eles só estavam divulgando uma cena e basicamente soltando, tipo, é o casamento do ano, você está convidado. Então assim, eu gostei que os trailers guardaram, né? Óbvio que eles não iam falar talvez o segredo, sim, mas eles guardaram muito do filme, então a gente vai assistir o filme sem saber muita coisa. Então eu acho que muita gente saiu surpresa. Sim. Então foi muito bom. You have to stop thinking about it. I can't just say stop thinking. So you are thinking about it. Oh, for fuck's sake, I am thinking about it now. How can you even trust her? You're being incredibly hypocritical. I never said he was mentally disabled. Yes, you did. You said he was slow. You said he was slow. Emma, true love is complicated. Sorry. I was just trying to do your stupid joke thing. Eu sou suspeito porque eu gosto muito desse tipo de filme quando a gente tá falando dessas ironias, sabe? Eu gosto muito de filme que mergulha nisso e que te coloca nessa posição, porque realmente eu acho que é uma das coisas, né? Uma das funções que os filmes têm, é provocar você a pensar e se colocar nesse lugar, né? Eu, inclusive, quando eu saí do cinema, não sei se vocês tiveram já, né, essa experiência e tal, mas aí eu conversando sobre o filme depois, cara, eu lembrei que na minha adolescência eu convivia com grupos de meninos, assim, e tal, que sofriam muito bullying. E eu sempre tive uma relação, eu mesmo não sofria, mas eu fazia parte do grupo. E naquele meio ali, eu tinha uma atitude meio que eu tava junto com eles, então comprava a briga deles e tal, mas eu vi muitos meninos tristes, sabe? Assim, se sentindo mal mesmo e com a moral muito baixa e tal. E eu lembro que quando saiu o documentário, né, do Tiros em Columbine e tudo mais, eu lembro que eu assisti aquilo, e olha que eu era adolescente, né? Não tinha nenhum tipo de repertório para além daquilo, né, daquela vida que eu tava tendo ali. E eu lembro de ver aquilo lá e eu falava assim, é muito possível que um desses moleques pense em fazer isso. Porque o que eles passam aqui dentro dessa escola é horroroso. Sim. E eu compreendo, não concordo, mas compreendo, sabe? Então, quando eu assisti esse filme, ele me fez
lembrar desse período, porque essa situação de você ter um pouco de empatia com outra pessoa, de você tentar entender um pouco, né, o lado dela, ou como ela está se sentindo, ou o que fez ela agir daquela forma, é algo que parece que a gente perdeu, né, com a internet, com a tecnologia. É tudo muito claro, assim, cada um já tem uma opinião, todo mundo já sabe o que pode, o que não pode fazer e tal. E aí, quando alguém fala alguma coisa, ao invés de você escutar ou tentar entender o que foi que aconteceu ali e tal, não, é muito mais fácil a gente já partir para esse julgamento automático e tal. E eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta desse lado empático, assim. Então, quando eu assisti o filme e eu vi a Emma contando ali e a reação dos amigos, a primeira coisa que eu pensei foi assim, caraca, que tipo de amigos são esses que fazem esse tipo de coisa, entendeu? Que chegam nesse nível de amizade, que você fala, viu, vamos aqui, ó, vamos fazer um círculo aqui entre nós e vamos cada um contar as coisas. E a pessoa conta e você, enfim, detona ela, sabe? Uma armadilha, né? Uma armadilha, é completamente... E eu senti falta, e aí quando eu vi o filme, eu achei que o filme ele me provocou muito a pensar nisso, sabe? Nessa falta de empatia que a gente vive hoje, que eu acho que é uma síndrome, é uma coisa muito sintomática do nosso tempo, né? De conexão. E veja que o filme ele nem fala muito disso, ele nem entra muito no aspecto de internet, né, rede social e tal, ele não entra muito nisso, mas ele é uma coisa que tá ali também, né, que tá meio... É exatamente isso, né, eu acho que, como eu falei lá no início, eu nunca consegui ver a Emma como a vilã, porque como um menino gay e gordo na minha escola, desde a infância, eu sofria muito bullying, tipo, eu passei por muita coisa, e foram coisas que foram moldando meu caráter hoje. Claro que eu não cheguei nesse nível dela de pensar isso. Na verdade, quando eu sofri esse tipo de violência do bullying, o meu pensamento era tipo, eu quero sair da escola e quero ir pra casa. Tipo, parece pensamento de sair daquilo. Mas naquele momento eu consegui, tipo, eu entendi a empatia que o filme queria que a gente sentisse por ela. Então, desde aquele momento eu me coloquei ali nesse sentido de, claro, ela planejou uma coisa muito mais grave, ela quase chegou a fazer, mas eu senti, tipo, cara, o que levou ela a fazer isso? E eu lembrei de vários momentos que eu vivi na minha infância, adolescência na escola, que eu poderia muito bem ter sido essa pessoa de pensar, tipo, eu poderia muito bem, sei lá, explodir uma bomba aqui nessa escola porque as pessoas estão me fazendo mal. Então, tipo, eu sempre me coloquei nesse lugar, então eu acho muito legal. E é interessante nesse sentido de que hoje em dia parece que há um filtro maior, né? Acho que os adolescentes, as crianças hoje em dia, elas têm um acesso maior à internet, claro. Os bullying são pesados também, mas eu acho que as crianças já nasceram com um certo coisa moral que eu acho que na nossa época, na infância, não tinha. Então, tipo, era qualquer coisa. As crianças não tinham aquela coisa de, tipo, eu vou chamar ele de gay. Acho que hoje em dia ainda tem um negócio de, isso é errado. Então, é muito louco, assim. E mostrar como realmente não foi a internet que levou ela a fazer isso. Talvez a influência, no caso, de, tipo, isso é uma coisa cool, que pode ter ajudado. Mas eu desde o momento, senti empatia por ela, por isso, por me colocar nesse lugar de ser uma pessoa que sofria muito também naquele lugar e que eu facilmente, talvez, poderia em algum momento, passando na cabeça, poderia explodir uma bomba na escola e sair correndo, igual o Coringa. Aquela cena do Coringa andando, explodindo no hospital. Então, sabe, é doido. Mas essa é a coisa muito interessante, assim, que foi até o que a minha amiga questionou. Será que esse filme não faz errado em criar uma empatia por ela? E aí é onde eu disse que eu discordo dela, porque eu acho que o filme é muito consciente em criar uma empatia pra Emma. Ele quer que a gente tenha empatia por ela, mas ele quer que a gente tenha empatia por ela porque nem tudo é tão preto no branco. E eu não tô querendo dizer que o que ela planejou é legal, porque não é. Mas é justamente pensar e fazer a gente questionar também com relação ao nosso mundo, o quanto eu acho, inclusive, que a nossa sociedade está perdendo as nuances. A gente está virando... Bom, a gente vê isso em todos os lados, né? A gente vê que o planeta está polarizado e dividido e, assim, é curioso porque eu sou uma pessoa defensora de um lado político de maneira bastante taxativa. Mas cá estou eu falando
que o mundo está muito polarizado. Sim. Mas a verdade é essa, que a gente está vivendo uma era de falta de nuance para tudo. Tudo é preto ou branco, cadê os tons de cinza? E isso é na política, mas é em outras coisas também, sabe? Eu acho que na própria forma como as relações de hoje em dia se constroem, na falta na dificuldade que a gente vê hoje em existir diálogo. Sim. Sabe? Eu acho que a internet... não ouvem mais, né? Exatamente. E aí, pra mim, é curioso, porque eu concordo que não é uma questão única e exclusivamente da internet. O bullying existia quando eu era criança, mas eu acho curioso, porque eu acho que uma parte dessa falta de nuance tem a ver com a internet também. Tem, sem dúvida. E eu acho que a gente tá perdendo isso, e as gerações mais novas, isso é algo que me preocupa. É que por mais que a gente veja, é isso, como é que pode a gente parar e olhar para essa geração mais nova e a gente vê, por um lado, pessoas muito, sabe, conscientes, jovens muito conscientes e tal, e essa ascensão absurda da lógica Red Pill. Então, a gente vê essa polarização já muito cedo, e isso tem a ver com a falta, eu acho, de regulamentação, assim, das redes sociais e do que é consumido, e da própria lógica capitalista que faz os próprios pais não terem controle sobre o que os filhos estão consumindo, porque eles não têm nem tempo. E aí eu fico me questionando, sabe? Eu acho que o filme acaba mostrando isso, que a gente vive numa sociedade sem leitura de nuances. Sim. Sim, que é isso, ou você gosta de A ou você gosta de B, não pode existir um meio termo. As pessoas estão sempre brigando, até porque você não gostou de um filme, sabe? Elas precisam se ofender. Sim. Então eu acho complicado. Mas eu acho que é isso, é o que a gente precisa pensar realmente. O Thiago falou uma coisa interessante no começo aqui, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa colocar, né, nas nossas reflexões, assim. Porque a primeira coisa que o filme faz é te forçar a ter uma reação sobre aquela situação. Então você ouve uma confissão e imediatamente você já julga ela ali. E aí, assim, vai ter gente que é impossível não julgar aquilo, né? E o filme conta com isso, porque o verdadeiro objetivo de estudo do filme ele não é a Emma, mas é você que tá vendo o filme ali. Então como que você reagiu? Por que você reagiu dessa forma, né? O que isso revela sobre as suas hierarquias morais, sobre os seus instintos, né, de julgamento, sobre como que você considera imperdoável ou perdoável, né? Então ele fala sobre você. E aí vem o golpe de mestre desse filme, assim, porque é o que o Thiago falou. Os outros 3 personagens que estão ali ouvindo a confissão, eles revelam os segredos deles e todos eles cometeram atos reais, assim, com vítimas identificáveis, sabe? Botaram pessoas em perigo, né? Eles colocaram pessoas em perigo. Exatamente. Então você tem vítima real, você tem consequências reais documentadas, atos consumados. Os 3 confessam que fizeram efetivamente alguma coisa. A Emma pensou, ela planejou, voltou para casa e ninguém sofreu. Inclusive, ela sofreu muito com aquilo, né? O lance dela desistir, depois se filiar àquele movimento anti-armas e tudo mais, é um despertar consciente, assim, do que estava acontecendo. E você vê a personagem caindo na real e percebendo que o que ela estava fazendo era errado. E mesmo assim, mesmo ela não tendo feito nada, mesmo não tendo vítima nem nada, é ela que vira um monstro. É isso. E aí é isso, a gente fica olhando pra ela e é ela que precisa se explicar, ela que tem que se justificar, ela que precisa performar algum arrependimento aceitável ali pros outros e tal. Então a hipocrisia não poderia ser mais clara, entendeu? É um filme que não precisa, ele não precisa sublinhar nada ali. Ele apenas apresenta os fatos e deixa você perceber essas coisas sozinhas. Eu acho que isso que é maravilhoso desse filme, assim, entendeu? Sim. Tem aquela cena bonita quando ela
Elas estão na quadra ali, depois que tem o tiroteio no shopping, né? Meio que ela desistiu de fazer o que ela ia fazer porque teve um tiroteio antes e ela... Acho que ali ela entendeu um pouco da gravidade do que ela tava pensando, né? Não, porque um colega dela morreu, né? Um colega da turma, né? E ali eu acho que bateu o baque nela, tipo, caralho, eu tava realmente pensando em vida, sabe? Exato. E aí ela abraça aquela colega que até fazia bullying com ela, e ela chora ali, e ali é aquele momento que ela entende que, tipo, isso não me define, sabe? Foi um pensamento, foi uma raiva que eu tinha, mas acabou ali naquele momento. E ela tem que crescer a vida inteira carregando essa culpa e ainda depois ser jogado na cara de todo mundo, que ainda mais quem ela achava que amava ela. É bizarro. É bizarro. Ela se sentia tão confortável com eles que ela teve coragem de contar isso. Pois é. Sim, porque ela viu que o que eles contaram era tão bárbaro quanto, né? Tipo, fizeram coisas horríveis. E ela achou que, tipo, tá, então o meu não é nem tanto assim, porque eu nem cheguei a fazer e tal. E era uma armadilha pra acabar com ela. Coitada. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra você aí, pra fazer coisas diferentes. Cara, vamos começar com você. Você agora é uma Carissa, não sei se vocês perceberam, mas a Carissa tá com uma voz assim, relaxada, descansada. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas tem isso. Então talvez ela trouxe assim planos detalhes do tipo, tome água de coco. É viagem, gente. É isso aí. Esse seria o plano detalhe perfeito assim, gente. Bora lá. Mas meus planos detalhes vão ser bem relacionados ao meu trabalho, ou seja, eu vou indicar filmes, olha só, porque antes das minhas férias eu assisti coisas interessantes e logo agora que eu voltei, eu assisti também. Então vamos lá. Eu queria indicar 2 relançamentos, digamos assim, que estão no cinema, né? Um é Veneno para as Fadas, que é um filme que tem na Fílmica e a Fílmica tá levando para os cinemas, um filme mexicano sobre uma amizade meio doentia entre 2 crianças, 2 meninas. Uma diz que é bruxa e a partir daí começa a fazer um bullying pesadíssimo com a outra criança. E, gente, a maldade infantil chega a lugares impressionantes. E o filme é maravilhoso, ao mesmo tempo que ele é assustador. Eu não esperava o final. Não é um horror com bruxas, de fato, com monstros. É mais um horror da vida real, sabe? E especialmente porque a gente tá falando de 2 crianças, sabe? E a ideia da inocência, né? Infantil, quando é colocada nesse lugar de horror, é sempre muito apavorante mesmo. Então, mas é um filme muito interessante e é isso, tem um final surpreendente. Olha! Então, fica a dica. E a outra dica, na verdade, é o Suspiria, do Dario Argento, que também está sendo relançado, né, em 4K. Então, quem tiver a oportunidade de ver esse clássico da década de 70, um filme italiano, que, assim, é visualmente uma das obras mais maravilhosas e que, assim, vale muito a pena ver esse filme no cinema, em 4K. As cores estão berrando, sabe? É incrível. Para quem não conhece, a história de uma jovem, uma bailarina que vai, né, se muda para outro país para treinar numa academia de dança renomada. E quando ela chega, coisas estranhas acontecem nesse lugar. Meninas começam a morrer, desaparecer. E aí a gente vai descobrindo aos poucos o que é que tá acontecendo dentro dessa escola de dança. E é isso, assim, é bizarro porque provavelmente as mortes visualmente mais bonitas de todos os tempos estão em Suspiria. É bizarro porque é isso, é morte. Eu sinto, inclusive, que o Dario Argento, ele já chegou a dizer isso, né? Que não existe nada tão bonito quanto uma morte de uma mulher morrendo, assim, a cena de uma mulher morrendo, algo do tipo. Eu acho um pouco creepy essa frase dele. Mas eu acho.
Mas, assim, é realmente... O que ele faz, assim, visualmente naquele filme é incrível. É um filme que tem um apelo visual muito forte e que vale muito a pena ir ao cinema pra conferir. E aí, por último, eu queria indicar um curta-metragem que também tá na Fílmica, da Chantal Akerman. Na verdade, a Chantal Akerman, ela tem vários filmes na Fílmica, então fica a indicação, na verdade, pra verem todos, mas eu queria indicar o primeiro curta dela, que é o Explode a Minha Cidade, lançado em 1968, que é um filme de 12 minutos, sabe? É super curtinho e é influenciado ali pela Nouvelle Vague. É um negócio muito surpreendente, sabe? Eu não vou contar muito o que é isso, é um filme de 13 minutos, mas é bizarro o quanto esse filme de 13 minutos, ele tem camadas e ele fala sobre a experiência feminina em um mundo que é cruel e que poda tanto as mulheres, mas ela faz isso com quase como uma sátira. Então, para quem gosta, quem já viu Jeanne Dielman, quem conhece o cinema da Chantal Akerman, vale muito a pena assistir. E quem não conhece também, gente, é super curtinho, vale a pena começar a conhecer o trabalho da Chantal. E ela atua, né, cara, nesse filme, né? Ela faz o filme. Ela é a única pessoa que aparece no filme. Sim, inclusive, é isso. Eu já vou fazer propaganda. Eu escrevi sobre esse filme. A Fílmica tá lançando o box com os filmes da Chantal Akerman, o Blu-ray, e eu escrevi no catálogo justamente sobre ele. Então, assim, eu me debrucei muito sobre esse filme em março. Então... Que legal. Arrasa demais, muito legal. Muito legal mesmo. A Chantal é uma cineasta belga, né, também, e enfim, é uma mulher super talentosa e morreu super cedo, né, ela morreu com 65 anos, se eu não me engano, 66. O triste é como ela morreu especificamente, né, porque assim, a gente vê como a questão da morte é forte nos filmes dela e inclusive a questão de tirar a própria vida aparece desde o começo da obra dela, e ela tirou a própria vida, né? Então é bem triste. Bom, sensacional, tá aí então. 3 filmes a Cá trouxe pra gente, né? Vamos lembrar vocês, ouvintes aqui, que tudo que a gente tá falando vai ter link no post. Não pegou alguma coisa, vai lá e aí você vai conseguir ver tudo que a gente tá indicando. Só clicar e você vai ser direcionado aí. E você, Tiagão, o que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Bom, gente, eu também vou fazer igual a Cá. Vou indicar um filme, vou indicar o filme que tá mais fresco na minha cabeça, que talvez seja, acho que tem Diabo Veste Prada também, mas um dos grandes lançamentos desse mês, que é Michael, que no momento, né, que está gravando, eu tô embargado, porém, quando sair esse episódio já vai ter saído o embargo e tal, mas assisti Michael 2 vezes, vi numa cabine, depois vi numa pré-estreia nesses últimos, 5 dias. Queria falar um pouco do filme, assim. Eu gostei bastante do Michael. Não sei se vocês chegaram a assistir. Não, ainda não. Eu ainda não, porque eu ainda tava de férias no dia da cabine. Sim. E eu gostei bastante do filme. Eu achei um recorte bem interessante, assim, sem dar muitos spoilers, mas ele é um filme que ele pega ali desde o momento Jackson 5 até uma parte muito importante da vida do Michael. E eu achei que foi uma construção muito boa. Ele tem aquela energia do Bohemian Rhapsody, claro, que ele é um filme muito mais espetáculo, muito mais o Michael, o artista, do que, de fato, se aprofundar em, tipo, por exemplo, Better Man, né, do Robin Williams, que é um filme que é ele destruindo ele mesmo naquele filme, que eu acho genial. Mas o filme do Michael, eu acho que ele realmente é um filme para celebrar muito a carreira do Michael. E se você entrar nessa energia de, né, vamos ver os melhores momentos do Michael, é um filme que emociona muito. Eu acho que eles criam ali uma humanidade muito interessante pro Michael desde criança. E uma coisa que me surpreendeu muito foi que o pai do Michael tá meio que envolvido ali na produção, então a gente sempre imaginou desde o início que o filme ia passar um pano muito grande, e muito pelo contrário, o filme realmente coloca o pai dele como grande vilão, o famoso de filme de biográfico que precisa ter um produtor que é o grande vilão. Então, nesse é obviamente o pai do Michael.
E eu acho que eles até mostram algumas cenas que talvez o pai do Michael poderia falar tira, e eles não quiseram tirar umas cenas mais de violência, assim, que eu acho muito, muito importante. Então eu acho que o filme, ele não... ele humaniza bem o Michael, ele mostra o pai dele com esse papel de que era muito severo com ele acrescenta vários pontos interessantes que a gente vai entendendo da vida do Michael adulto, tipo, coisas sobre a disforia de imagem que ele tinha, como isso foi construído. Então, tipo assim, é muito, muito interessante. Realmente é muito interessante de ver. Então, isso o filme me conquistou. As cenas musicais são perfeitas. Mas, gente, o Jafar Jackson, que faz o Michael, que é sobrinho do Michael Jackson, pra mim, ele brilha, assim. Eu nunca vi uma coisa assim tão... Além, claro, da aparência, que tá muito parecido, tem um trabalho de maquiagem que ele, cada vez mais que o filme vai passando, ele vai se transformando, vai ficando mais parecido, mas eu acho que ele faz um trabalho que é muito difícil. Por exemplo, no Bohemian Rhapsody, né, tem o trabalho da dublagem, então ele não tá cantando e ele ganhou o Oscar. Mas no Michael, o Jafar, ele precisa fazer uma coisa que não tem como dublar, ele faz as danças do Michael, ele faz a performance corporal do Michael, e é surreal como é perfeito, tipo, é idêntico. Se você botar lado a lado, é a mesma coisa. O corpo dele é muito parecido. Parece que ele realmente incorpora o lado dançarino do Michael. Então, assim, é sensacional. Ele faz um trabalho de voz. Então isso me conquistou muito. Então eu recomendo, assistam o Michael nos cinemas. Eu acho que o filme vai fazer um sucesso, vai fazer uma bilheteria gigantesca. Mas ele não é uma bomba, assim, ele não é um filme que eu acho que vai fazer, nossa, esse filme é péssimo. Não, eu acho que ele é muito bom. E quem vive o pai do Michael, só pra terminar, é o Colman Domingo. E que, gente, eu não reconheci ele. Sério, eles fizeram uma maquiagem tão perfeita que o Colman some ali. Aí eu ouvindo a voz, eu falei, cara, eu conheço a voz. Eu fui pensando, cara, é o Colman. Eu tinha acabado de ver Euforia. Falei, gente, é o Colman Domingo e tal. Perfeito. Então os atores são muito bons. Mas é isso, Jafar Jackson pra mim, tipo, se o do Bohemian Rhapsody levou o Oscar, esqueci o nome dele, o Rami Malek levou o Oscar, eu acho que o Jafar tinha que chegar forte, porque é um trabalho corporal bizarro, assim, realmente bizarro. Então assistam Michael, que eu achei o filme bem legal, gostei. Não, e já tá sendo especulado de ter um 2, né? Uma continuação. Então, não sei se é muito spoiler, mas tem o filme, ele não termina onde a gente acha que é o fim da história do Michael. Então ele deixa uma coisa aberta ali pra continuar uma história, entendeu? Então, Interessante, pois é. Eu tô curioso pra ver esse filme, né? Eu sempre gostei muito de filmes biográficos, assim. Mas lógico, né? A gente sempre fica com o pé atrás, porque né, não é toda hora que a gente tem bons filmes nesse sentido. Mas legal. É um filme muito homenagem, né? É muito homenagem. A sequência de Thriller é assustadora, porque é idêntica, ficou muito boa. Pra mim, é a melhor cena do filme. Que legal. Ficou muito boa. A maquiagem, a dança, a câmera, ver no cinema, ficou perfeito, assim, ficou muito legal. Que legal. Muito bom. Bom, e pra fechar aqui o plano detalhe, eu vou trazer um canal do YouTube que eu adoro, sou viciado nesse canal. Que não tem nada a ver com cinema, é um prazer só que eu tenho de assistir, também não faço o que o canal se propõe a fazer, que é um canal japonês, que é o canal Sanago. É um canal basicamente em que o artista não aparece só a mão dele, e ele faz obras ali e tal com uma caneta 3D. E basicamente é isso, ele pega ali, faz o contorno, né, de um personagem, por exemplo, e aí ele começa a preencher e lixa, e daí ele faz todos os detalhezinhos, né, daquele personagem e tal, e ele já fez vários personagens do cinema, assim. Recentemente, né, ele fez o personagem lá do Devoradores de Estrela, né, ele fez o Rocky, e, cara, eu acho que fica tão legal, porque daí tem toda essa técnica, né. Primeiro o lance da caneta em si, que eu acho muito legal. Não é uma impressora, né? Mas funciona com a mesma lógica, assim, de camadas. E aí ele vai empregando outras coisas, assim. Porque às vezes ele vai lá, ele precisa cortar, remendar, porque ele quer trazer uma outra textura e pinta e tal. E eu adoro esse tipo de vídeo. Agora, antes, ele fazia o vídeo e ele não falava. Então você só via a mão dele fazendo as coisas e ficava só tocando uma musiquinha e tal. Agora ele fica ali meio que narrando e filosofando, né, enquanto ele tá fazendo. Eu não gosto muito disso. Mas como ele fala japonês,
e eu não entendo nada. Não faz diferença, né? Não faz muita diferença, pois é. Então eu só diminuo às vezes o vídeo, assim, o volume do vídeo e deixo uma música rolando mesmo aqui e tal e pronto, porque no final das contas ele não fica nem assim, tipo, nossa, aqui estou fazendo um corte transversal, não fala. Ele fica ali filosofando, falando sobre o personagem e tal, então por aí vai. Enfim, é um canal que eu adoro, que é um canal que, assim, pra relaxar, pra você assistir, relaxar e tal, e de repente pra quem tá procurando um hobby também, né? Por que não? Vai atrás de uma caneta 3D aí e começa a fazer seus próprios action figures, por que não? E é isso, fica essa dica aí desse canal Sanago que tá no YouTube. Gente, é isso. Chegando então no final desse podcast Cinema são 642. Batemos esse papo sensacional aqui sobre o drama. Cara, que papo maravilhoso, né? A gente se debruça sobre um filme que tem tantas camadas para ser discutido, e quando a gente tem pessoas, né, do gabarito do Thiago, da Carissa aqui, é nessas horas que a gente consegue extrair mais coisas do filme, porque muitas vezes a gente vê um filme desse, sente se gosta ou se não gosta e tal, mas não consegue expressar aquilo, falar o porquê você gostou ou não gostou. E aí quando a gente pensa nele, vai entendendo essas outras camadas, a gente vai falando, putz, é aqui, ó, aqui que tá um ponto que me chamou a atenção, que se conectou comigo e tal. E pelo menos comigo foi dessa forma. Conversar com vocês é sempre revelador, assim. Então tenho que agradecer demais a presença aqui. Tiagão, muito obrigado pelo seu tempo aqui. A gente tá gravando num feriado, então é dedicação em dobro, e eu tenho que agradecer sua participação e pedir também para que você deixe aí meios de contato para quem quiser acompanhar mais das suas críticas, né, da sua visão de cinema e tudo mais. Rafa, é sempre um prazer. Sempre que você me chama, eu já falo, quero participar, não importa qual filme, eu quero participar, porque essa conversa que a gente tem traz várias nuances do filme que às vezes a gente não pensou, não reparou, e é legal pegar o ponto de vista das pessoas. Eu acho que o cinema é muito sobre isso, então fico muito feliz, eu amo muito, adoro vocês. E, bom, gente, pra me encontrar, principalmente no Instagram, é @oThiagoMuniz, ali tem crítica, tem dica de filme, tem rolê pela cidade, tem tudo que vocês querem ver ali do meu mundo, tá ali acontecendo. E no site Pipocas Club também tem as críticas escritas ali dos filmes que eu enfim, estão saindo, vendo em caminho e tudo mais. Então, basicamente, são esses dois lugares. Mas eu agradeço muito, eu adorei o papo. Muito bom, muito obrigado. E agradecer também a Ká, né? A Ká, que é uma parceira de longa data aqui. Ká, muito obrigado também. Dessa vez, pós-férias, então temos uma Carissa aqui. Relaxada, né? Relaxada. Gente, o negócio é tão sério que ele tá repetindo várias vezes, pra você ver como eu não tirava férias. Pois é, não, eu sei bem como é que é. E eu vou te falar que quando isso acontecer comigo, que repitam, porque é a melhor coisa que tem. Eu espero que você consiga tirar mais e mais férias, viu, Cá? Você merece, porque você é incrível no trabalho que você faz. Então deixa também, Cá, meios de contato aí, né? Como que as pessoas acompanham o seu trabalho para poder acompanhar você também falando de cinema. Primeiro, dizer que foi ótimo conversar com vocês. Eu sempre adoro o VIP Podcast aqui. E é isso, né? Hoje junto com o Thiago, que é alguém que eu gosto tanto. É isso, pra me encontrar é só procurar Carissa Vieira, CARISSA, no YouTube, no Instagram. Eu tenho uma coluna no Cinemação também, e no TikTok, e às vezes em outros lugares também. Então, mas é isso. Vai abrir a geladeira, vai estar a Carissa. Tá quase isso, gente. É isso. Mas é isso, não é muito difícil de achar. Eu produzo conteúdo sobre cinema, né? Falando sobre filme, muitas vezes com recortes de gênero, mas nem sempre. Sim. Então, é isso.
É isso, muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. E antes de ir embora, deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui para o Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomenda o Cinemação para alguém. Um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considera se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema, trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra por uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável. E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. E é isso, o podcast Cinemação 642 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.